Tá no ar o Extra Podcast, aqui onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Sou o Tonho e ao meu lado tem a Laura e o Rich, e especialmente nessa segunda-feira nós falaremos de um assunto que vem rondando aí o Twitter do Big Brother, é, mas que a gente levanta aí questões para várias outras coisas que a gente pode falar. Será que existe parcialidade ou imparcialidade em reality shows? A gente vai debater um pouco sobre esse tema agora. Isso está sendo bem falado por aí, e, enfim, vamos ver as nossas opiniões sobre isso. Esse episódio, né, ele está acontecendo. A gente está gravando ele na quinta-feira, do dia 20, vai sair só na segunda-feira. Então pode ter mais coisa que aconteceu que a gente não vai falar, mas só para deixar claro aí. Gente, acho que a Laura é uma que sempre falou sobre, né, Laura? Não tem como ser parcial, tem? O que você acha? Eu sempre falo porque esse assunto de imparcialidade é muito discutido na faculdade de comunicação, assim, em questões de jornalismo e etc. Não existe uma pessoa conseguir ser totalmente imparcial. Porque a gente é afetado pelas coisas da nossa vida, pelas coisas do nosso dia a dia, pela nossa bagagem cultural. Quando você cresce, quando você estuda, quando você passa pelas coisas, você acaba criando essa bagagem, que são os ensinamentos, a sua moral, etc. Essas coisas influenciam na forma que você vê o mundo. E por isso você é parcial. Não existe uma imparcialidade absoluta. Não existe isso para a gente como humano, porque a gente é reflexo da sociedade ao nosso redor. Então não tem como a gente ser totalmente imparcial. O que existe são tentativas de, de imparcialidade, porque de se isentar nas coisas, situações, é, prezar pela igualdade, olhar para o próximo com igualdade, mas isso não quer dizer que esse conceito consiga ser totalmente aplicado para a gente no mundo real. O conceito de parcialidade é um conceito, às vezes, muito mais de inexistente, assim. Ele tá lá, mas a gente não tem como falar que alguém consegue ser isso. Por exemplo, quando você fala que a justiça é imparcial, mas a justiça é feita por homens que não conseguem ser É, totalmente imparciais. Então, você é muito complicado você falar isso. Por exemplo, a forma que eu vejo a Vilma no programa, ela é influenciada pela forma que eu cresci na minha vida, entendeu? A forma que eu vejo participantes, ela é influenciada por todas as 24 edições de Big Brother que eu já assisti, entendeu? Então, imparcialidade como conceito não tem como. O que a gente faz, a gente sempre fala aqui, a gente sempre fala com essa coisa de ter torcida e não admitir mudar isso. E a gente sempre falou contra isso. A gente sempre tenta estar aberto para situações e entender os lados. Mas a gente também vai ter nossas torcidas, nossas vontades, nossas relações, coisas que a gente não admite de forma alguma. Todo mundo é assim. Então, imparcialidade eu acho uma coisa muito estranha de se pedir. E a própria Rede Globo, porque uma coisa é a gente, né? A própria emissora, quando está fazendo. São também, o programa também é feito por pessoas, é editado por pessoas, é editado pensando em audiência, é editado pensando em muitas coisas. Então, assim, a imparcialidade. O que seria uma imparcialidade num programa assim? Como isso é possível? Não, e ainda por cima levanta aquela questão de que, por exemplo, como você falou, na vida, pra gente ser imparcial ou parcial. Mas assim, será que a gente tem a obrigação, entre aspas, né, ou não, entre aspas, de ser completamente imparcial ou parcial num reality show que não interfere em nada na nossa vida? Né? Porque trazendo pra esse lado de reality show, assim, o que faria a gente ser imparcial ou parcial num reality show desse? Você tá tratando de Big Brother, você tá tratando de A Fazenda, Estrela da Casa, MasterChef, porque é aquilo como você falou, a gente fica depende tudo da criação da que a pessoa teve, do meio em que a pessoa viveu, pra ver pra que lado a gente vai torcer, pra que tendência a gente tem a torcer, pra que princípios a gente carrega, né, pra dizer de cada um. Então é um debate que gera muito, que eu vi até no, como falei, quando eu até por isso eu sugeri essa pauta, porque no Twitter, principalmente no Twitter, tá rolando muito sobre isso esses dias, né? De, a edição não é parcial, é imparcial, tem páginas no Instagram, tem páginas no Twitter, tem tudo. A gente fica pensando, sim, mas eles têm a obrigação, né, de ser um, digamos, jornalismo verdade? Será que tem essa obrigação de trazer isso pra gente?
Será que o público que eles querem é um público que eles querem atingir um público amplo, que todos vejam? Será que é possível essas páginas que cobrem reality shows conseguir ser tão justa ao ponto, né, de conseguir balancear a igualdade para todos os participantes na cobertura? Não sei, né? Fica aí o questionamento. É muito difícil mesmo. A Laura estava falando, né, sobre que é difícil essa imparcialidade no geral, falou da justiça, e eu, como uma pessoa que trabalha na justiça hoje em dia, não tem como, assim, obviamente você, dando um exemplo, né, você tem que aplicar, por exemplo, a lei, de qualquer forma. Mas todo mundo tem um viés, né, de como foi criado, todo mundo tem um viés de achar que uma situação é menos grave que a outra, né, ou que Uhum. uma é mais grave que a outra. Então, assim, isso vai mudando de pessoa a pessoa, e isso reflete também dentro da justiça. E, sim, na justiça, que é um poder, né, do país, isso é bastante discutido. Obviamente, você tenta ser o máximo, né, mas, enfim, todo mundo tem seu viés. Como é que num reality show não vai ser também? E uma coisa que eu queria também, né, lembrar as pessoas, tem muita gente que fica no Big Brother nessa época, que fica no Twitter muito eufórica, né, com tudo. Então, tipo assim, cada coisinha parece o fim do mundo, parece que, nossa, o Brasil acabou, sabe? Porque não mostrou um pedaço do diálogo que fulano e ciclano tiveram. É, mas assim, o Big Brother nunca, pelo menos a edição, né, na época de Boninho, era muito parcial, né? A gente via que era muito mais do que está sendo hoje em dia. Hoje em dia, ainda, eu acho que ainda mostra um pouco mais de todos os lados, né? Tanto que a gente não tem um favorito até agora. Mas a gente já viu, por exemplo, com Davi, com Juliette e tal, a edição comprar um participante e fazer tudo para aquele participante aparecer mais, sabe? Ou então Uhum. só aparecer aquele participante. Então o próprio reality show não foi tão imparcial assim, né? Bom, aí tem como um Big Brother ser imparcial? Tem como pessoas que estão lá fazendo edição, que estão representando. É um programa de. Tem que lembrar também, é um programa de entretenimento, né? Um programa que busca atingir as pessoas, criar histórias. Por exemplo, eles já fazem novelinha, eles fazem coisas. Essas É, escolhas já são parciais. Elas vão olhar para um lado de uma forma. E um programa de TV tem diversas pessoas que eles têm que responder, né? Que são os anunciantes, que têm que fazer as coisas de certas formas, são a direção do programa. Eles, até na seleção do elenco, eles já selecionam as pessoas pensando em certos arquétipos, em certos perfis, porque eles acham que essa pessoa e, é, vai se relacionar de uma forma com a outra. Tudo isso tudo já tem um bias, isso tudo já tem bias, não, um viés, né? Um viés, um lado, uma parcialidade nas escolhas. Por exemplo, o perfil que a gente sempre fala, esse é o perfil sertanejo, esse é o perfil assim, assado, a louras californianas que vão ter torcida. Isso reflete na própria torcida que se forma, né? E é sim. isso que eu ia falar, porque, por exemplo, trazendo até pros primórdios desse podcast, a gente sempre fica brincando, assim, tipo, a gente vai torcer, espero que ele esteja torcendo pelo mesmo que o Boninho, né? Está do lado do Boninho. Espero que os participantes que a gente gosta fiquem na Uhum. categoria do Simon, porque ele sabe que ele vai manipular o programa para esses participantes irem longe. Aí eu espero que a audição desse participante no American Idol tenha aparecido no fim do episódio, porque a gente sabe que é sinal que vão fazer ele longe. Então a gente sabe que tem uns trejeitos, e mais uma vez eu vou citar, um Reel não tem como, porque a melhor definição disso é que um Reel tem um episódio que a Queen tá montando o casting de uma temporada, né? Ela mostra, essa daqui vai ser a vencedora, a gente tem que escolher essa daqui, porque ela vai ser uma barraqueira, essa daqui vai ser isso, porque a imparcialidade e parcialidade já começam a se esfarelar em reality show, né? Começa a fazer muito quando alguns realities, a gente não sabe quais, mas dá para subentender quais são, não montam a temporada conforme o que vão vendo dos participantes. Eles montam a temporada já escolhendo os participantes. Eles fazem aquelas pessoas dançarem conforme a música que eles querem, né? Eles já escolhem aquele perfil de vencedor e a temporada vai ser aquilo, independente do que aquela pessoa entregar. A gente vê muito nisso. Um reality show muito fácil que a gente vê isso hoje em dia de fazer. A Laura não assiste, mas o Tonho assiste. Eu não sei se o Tonho tá assistindo todas as temporadas, mas é RuPaul, né? Drag Race. Tem muito dessa fórmula de escolher o arquétipo dos participantes e trabalhar a edição com base nisso. Pegar aquelas pessoas que têm opiniões mais fortes, vão ser barraqueiras e tal. E não tem muito. A gente não vê muitas redenções acontecendo, né?
Porque a redenção acontece, aí se pega. Se algum participante de redenção é porque ela fugiu do roteiro que a temporada tinha. Viu que aquela pessoa funciona melhor, né, sendo um herói, e aquela outra funciona mais sendo um vilão. Essas redenções, e ao contrário também de vilões, acontecem, mas eu acho que isso de imparcialidade já começa a se fincar nisso, de quando já monta a temporada pensando, quando cada pessoa já é uma pecinha de um tabuleiro. Então vejo que não tem pra onde correr. Ainda mais reality shows grandes, né? Ainda mais reality shows como o Big Brother, que é 1 bilhão, gente, em patrocínio. Tem que entregar audiência, tem que entregar engajamento, tem que entregar. Então, para entregar, alguns participantes terão que ser escondidos, algumas coisas deles, e outros terão que ser exibidos, né? Isso é o principal, isso é um programa. Aí vai aquele questionamento. Aí eu questiono de novo. Se um programa está fazendo isso, né? Se está supostamente protegendo pessoas ou não, as páginas que não têm vínculo nenhum com eles precisam fazer isso no lugar deles ou precisam fazer isso igual para surfar nesse engajamento, né? Fica aquela questão também aí, e aí? Porque o que paga, o que dá dinheiro nas redes sociais é o engajamento. Será que engaja a mostrar a verdade? Será que engaja a mostrar algo diferente do que a edição está mostrando? E o Big Brother, assim, não sei, né, talvez as pessoas não tenham visto, temos gente nova assistindo, né, Big Brother e tal. Mas, assim, Big Brother 5, né, teve a festa dos super-heróis e vilões, em que Uhum. colocou algumas pessoas como super-heróis e outras como vilões, assim, na cara. Então, assim, sabe, a parcialidade do próprio reality nunca foi tão. Nunca teve, né? Não existe esses bons tempos, né, do reality show, que algumas pessoas falam. Não existe isso. Sempre foi parcial. Se bobear, era até Sempre foi pior. assim. Né? Era até pior, que eu acho que hoje as pessoas têm mais acesso a redes sociais para falar assim, o que de verdade está acontecendo. Tipo, Exato. tem TikTok pra mostrar o que a Globo não mostra, né? Tipo assim, aconteceu isso, na edição foi Antes mostrado era, sei assim. lá, uma parcela mínima que tinha acesso a um pay-per-view. Né? Uhum. Então, assim, então tinha essa influência, assim, de como era visto e que muitas pessoas não tinham acesso. Elas só viam a edição. Hoje é muito difícil, as pessoas falam do sofá, eu já falei muito isso aqui. O sofá não é o sofá que era de antigamente, entendeu? Por exemplo, a minha mãe não tá no Twitter, mas a minha mãe tá no YouTube vendo o que fala do Big Brother, entendeu? Ela tá em outras redes. Ninguém assiste mais o Big Brother, ele só assiste a É, edição. As pessoas têm outros espaços que elas conversam sobre o programa, e antigamente não era assim. Por isso que eu falo, o sofá não é mais sofá. Tanto que várias pessoas que seriam do sofá viraram a máfia Chanel, como por exemplo, que o Marcos falou. É, mudou o perfil do público também, né? Eu falo muito que o sofá é o Instagram, nem tanto o Facebook, o Instagram, porque o Facebook diminui mais algumas vezes, andou em queda, mas o Instagram é muito mais fácil hoje em dia você ter conta no Instagram e é muito mais fácil o algoritmo entregar um Reels do Big Brother para você, por exemplo. Né, te botar um post promocional, alguma coisa, mas esse negócio de imparcialidade e parcialidade, tem um reality show que nós três acompanhamos, tem cobertura aqui no podcast, que a gente sabe que rola muito isso hoje em dia, que é o MasterChef, por exemplo, as avaliações dos jurados do MasterChef. sim. A gente vê que eles não são imparciais ali. A partir do momento que um jurado fala que não gosta de determinado ingrediente, ele está botando o gosto dele pessoal e está anulando todos os pratos que apareçam com aquele ingrediente, não dando o braço a torcer. Raramente dá. A gente vê muitas questões, como a gente fala, por exemplo, que critérios que eles usam para enaltecer uma pessoa é o critério que eles usam para eliminar aquela pessoa. Uhum. Mais para frente. Então, isso não é ser imparcial? Não é criar um critério e depois derrubar esse critério? Né? Então, assim, reality shows que. Aí esses são mais complicados de ter um contraponto, né? Porque o Big Brother tem as câmeras 24 horas, o MasterChef são 2 horas de programa e acabou essa história. É só o que a gente vê, é só edição. E não é muito mais fácil construir narrativas pra gente? Ver uma vilã, ver um mocinho, ver tudo acontecendo e os jurados abraçando uns favoritos. Aí a gente pergunta, jurado é pra abraçar favorito? Não é pra abraçar favorito, né? Pra um jurado ter seu favorito decretado. Paola Carosella deixava claro pra gente quem ela gostava e quem não gostava. Isso não era uma imparcialidade também? Aí fica aí, né? Porque é muito complicado a gente ficar batendo nessa tecla, mas chega uma hora que a gente fica dizendo, infelizmente, o reality show vai ser assim e a gente não pode fazer nada. E é muito aquilo que você falou também. Eles têm que entregar a audiência que o patrocinador quer também, né? Porque o patrocinador tá ali jogando muito dinheiro. O que vai dar audiência vai ser talvez mostrar um participante, não o outro, e não todos iguais. É. Eu quero só, voltando aqui o que a gente falou rapidinho sobre os perfis, né? Os perfis, o que que eles fazem. Por exemplo, a gente teve diversos casos de perfis criando situações que
não fora da realidade, né? Que parece estar vendo outro programa. E eu quero levantar isso porque a gente tem diversas páginas grandes do BBB e que elas acabam pautando o programa, porque muita coisa do que a gente fala no Twitter, né, no X, ela vai para as outras redes, ela vai para o Instagram, vai para o Facebook. TikTok acho que nem tanto, TikTok é outro estilo de engajamento. E pautas que são criadas ali acabam passando para outros lugares. Então, assim, por mais que o Twitter seja um espaço menor, ele acaba influenciando o macro, né? As pessoas brincam muito assim: ah, o twitteiro não ganha nada, mas é porque o twitteiro, ele ele faz tipo agenda setting, né? Ele dá as pautas, ele dá o que vai ser falado, mas não quer dizer, Uhum. ele não controla como o público vai entender as coisas, entendeu? Que ele tá pautando. Mas eu tô falando disso porque a gente tem perfis muito grandes que a gente sempre tem acusação de estar recebendo o Pix. A gente sempre zoa aqui, pode mandar o Pix pra gente, né? A gente sempre fala assim. Nunca recebemos. Mas eu acho importante falar isso porque quando a gente tem influencer no Brasil, existe é, diretriz para, por exemplo, colocar publi, sinalizar para a pessoa que está vendo que aquilo é uma publicidade. Não existe isso com essas questões do comentário do programa. Por exemplo, a gente não sabe se uma página que tem, sei lá, 30 mil seguidores, 50 mil seguidores e posta vídeo, se ela está sendo paga para alguém para postar vídeos de alguém, para postar vídeos atacando outra pessoa. Falta essa transparência. Só que eles se escondem atrás de uma ideia de que eles são pessoas, gente como a gente, né? Pessoas, telespectadores normais, e não que eles têm essa plataforma. Só que então eles conseguem influenciar de uma forma totalmente diferente do que um perfil oficial do UOL, o perfil oficial da própria Globo, o programa da Sônia Abrão. Porque a Sônia Abrão, ela, por mais que ela tenha questões erradas de viés dela, ela ainda responde a outras pessoas, né? Ela responde aos anunciantes dela, ela responde aos chefes dela no canal. E um twitteiro normal, com os seus 50 mil seguidores, e que às vezes vive daquilo ou não, ele não responde a ninguém, né? Eu acho que falta nesse meio muita transparência. A gente tem perfis imensos, tipo Central Reality, Reality VIP, é, por aí vai. E aí eu pergunto, esses perfis, eles têm algum método para falar se eles estão recebendo dinheiro de algum lugar? Tem alguma questão que explica é, a escolha deles? Não tem, porque eles não têm essa necessidade de ter essa responsabilidade social que um jornalista tem, né? Então, como é que fica isso? A gente, várias vezes, a gente vê gente acusando de usar, de ser ADM para outro participante, dessas coisas, e não tem transparência nenhuma. Inclusive, eu acho que uma coisa que devia acontecer sempre é perfil oficial de participante devia estar explicado quem cuida, porque É é errado verdade. isso. Como assim? Quem está falando ali pela pessoa? Não existe essa informação em lugar nenhum. Pode ser, a gente não sabe, pode ser um lugar super profissional e tal, e a gente não tem a menor ideia. Ninguém tá falando. Quem tá falando é uma questão de publicidade. A maioria são pagos para isso. Ou tem promessas que vai ser pago no futuro. A gente já viu diversos casos assim. Mas não tem ninguém se responsabilizando pela palavra ali, equipe. Mas quem é essa equipe? Quem que tá falando por ali? Quem são essas pessoas que estão por trás desses perfis do participante? Quem são essas pessoas que estão por trás do perfil central de reality, do perfil reality VIP, do perfil. Nossa, tem muitos perfis. Que não tem nome, tem só uma foto, às vezes um avatar, e não tem nome, não tem responsabilidade com nada, com ninguém. E aí? O que acontece? Não existe transparência, não existe nenhuma identificação pública porque está falando de tal participante, né? Essa é uma discussão, inclusive, na justiça há muito tempo, assim, uma discussão não só na justiça, mas, tipo assim, de legislativa mesmo, né, de Uhum, como regular a internet, né, como que proíbe fake, que ainda que essas páginas não sejam fake, uhum, é, alguém tem que ser responsável, né,
Então, assim, é uma discussão que existe no mundo aí, não tem solução, né? Mas existe. Não, mas assim, entra naquela questão que a gente falou no começo, que, por exemplo, a gente sabe que a Globo tem um perfil oficial do Big Brother, a Fazenda tendo da Fazenda, o MasterChef tendo MasterChef, tem seus perfis oficiais, né? Eles têm, na teoria, eles têm obrigação, assim, se tem obrigação, não sei, mas de postar sobre todos os participantes, né? Citar falas de todos os participantes, postar cortes de todos os participantes, postar o queridômetro de todo mundo, postar o prato servido de todos os participantes, as atividades do fazendeiro da semana, etc. Mas a gente pergunta, por exemplo, Dantinhas, Vai Desmaiar, Central Reality, Reality VIP, Choquei, né, que são perfis que comentam Big Brother, que são perfis milionários de seguidores, né, que tem milhões de seguidores. É, são obrigados a serem corretos, assim, no sentido de que tem que postar todos os lados? Existe essa obrigação moral para eles fazerem isso? Existe alguma coisa que seja errado deles não fazerem isso? Porque eu acho que eles não têm a obrigação, porém eles têm que ter cuidado que para cada ação tem uma reação, né? Tanto que vira aquela, a gente já pegou tantas tretas que a gente já viu na timeline, né, que fica compartilhando entre a gente, que é um perfil posta notícia, chega outro, virou do fandom de fulano, aí na outra semana posta de, ó, recebeu o Pix, mudou de lado, né? Parece que não tem que ter opinião mais as páginas, tem que seguir o que o fandom também quer. Mas será que existe essa obrigação moral deles terem que ser tão certinhos, tão corretos, ou eles estão livres para fazerem o que quiser, mas como eu falei, algumas pessoas, até páginas pequenas, né, fazem tanto que quiser que já distorcem tudo, que a gente vê fake news de páginas grandes acontecendo, e entra numa complicação ainda maior. Mas eu vejo assim, aí como fala, mas enquanto não for um crime, eles vão continuar fazendo isso em toda a temporada de todo reality show, principalmente Big Brother, porque engaja muito, né? Porque como ele falou, Twitter não decide Big Brother, mas Twitter dita muitas tendências no Brasil. A gente só dá um empurrãozinho e o Brasil faz o resto. Eu acho que tem essa questão, a gente fica nessa dualidade, né? Entra nesse atrito, porque eu acho que as pessoas podem ter criado sua página com o intuito de ser uma página justa. Mas aquele negócio, né? O tempo corrói o homem quando vê que o que pode conseguir conquistar com sua página, né? O quanto pode ganhar, o quanto pode alcançar, o quanto de relevância a pessoa quer com essa página. Eu fico pensando nisso quando eu vejo as páginas grandes postando as coisas que eu fico dizendo, isso não aconteceu, né? Eu fico pensando nisso, mas eu digo, mas aí eles estão postando, mas e se o público revidar, né? Se o público começar a postar a verdade? E se for uma coisa que dê processo, né? Uma coisa que possa levar para tribunal? Porque existe muito isso, né? A gente vez ou outra vê uma notificação extrajudicial aí do povo, embora não dê em nada, né, Tony, essas coisas, né? Assim, não vai para Não, frente. notificação extrajudicial é a mesma coisa de eu falar para você alguma coisa aqui. Tem É só pra valor dar um nenhum. susto, né? Não é só pra dar um É, susto no povo, ó, cuidado que você tá indo pra um caminho perigoso, né? Assim, cuidado que vem um processinho aí. Mas eu digo, aí vem, mas eu digo, e quando eles sabem que não vai dar em nada, então eles vão continuar fazendo o que estão fazendo. Mas eu acho que é um caminho perigoso. Mas são eles, né? Assim, a gente não tem essa influência desse nível pra chegar a dizer que a gente também vai ditar alguma coisa. Mas eu fico pensativo, principalmente esse ano que a gente vê muita coisa acontecendo, como quem acompanha o Twitter vê os recentes casos que estão acontecendo. E próprio esse chip, por exemplo, Gafish, que foi totalmente inventado do nada, foi abraçado por parte do perfil e tal. Tem várias situações assim que a gente tem ao longo dos anos de Big Brother. Mas mais do que ser uma conversa só sobre Big Brother e parcialidade, essa conversa de perfis e de pessoas responsáveis vai muito sobre a regulamentação da mídia, que é um assunto que ninguém quer falar porque eles acham que é censura. E não é censura. Uma mídia regulamentada é uma mídia que tem mais segurança para as pessoas que estão nela. Hoje em dia, a segurança que a gente tem nas redes sociais é nula, ainda mais no X, que é do Elon Musk, né? Que uhum. deixa de acordo com as vontades dele. Então, quem é o Elon Musk também para se dizer imparcial ou dizer que é uma rede social de liberdade de expressão, sendo que ele faz o que quer aqui. Então, assim, tudo que a gente está falando de imparcialidade, de ter responsabilidade sobre o que você fala, responsabilidade sobre o assunto, sobre o seu viés, se você é pago ou não, se você está tendo. Porque às vezes o pagamento nem é necessariamente por participante, o pagamento pode vir da torcida, né? É, Isso passa pela regulamentação da mídia, entendeu? Eu acho muito absurdo que a gente sabe que tem gente que recebe dinheiro e isso não é informado. é. Eu, como Isso é proibido, usuária, inclusive, né? Pelo. exato, eu, como seguidora, como que eu vou seguir uma página
que não me informa que ela está sendo paga por alguém. Vocês lembram da polêmica que foi quando, acho que foi teve um Big Brother que o participante mandou presente para páginas. Vocês lembram Lembro. disso? Foi da Eu não lembro. Yasmin Brunet. Então, e teve outros, sabe, cara, teve da Carla Dias também. Aham. Isso é tipo um jabá, né? Você tá dando É. uma coisa pra ver o que fala com você. E Você não tá, tipo, você não tá pagando, né? Você só tá dando um isso presentinho. é uma forma de fazer o jabá, entendeu? E é, se eles estão fazendo isso, é porque eles sabem a importância de manter um Uhum. bom relacionamento com as páginas. Tipo assim, não É. odeie a minha favorita. Então, a gente não. Essas páginas, do tamanho que elas têm, tudo de fomentar conversa, não avisar isso, não ter essa questão, tá errado. Mas aí, ao mesmo tempo, essas páginas, às vezes, são feitas por adolescentes, assim, antigamente. Hoje são feitos por adultos, mas que têm outros trabalhos, outras situações, não são jornalistas nem nada. Então, como é que você avalia isso tudo? O Big Brother foi evoluindo, foi mudando, né? A forma que o programa fala, tudo, mudou totalmente. E eu acho interessante até a gente ter essa conversa agora, porque para entender o que é imparcialidade e entender também como eles influenciam tudo de uma forma que antigamente não existia assim, entendeu? E a forma que a gente vê o reality mudou muito. Sim. É bem complicado, né? Porque a pessoa entra em caminhos que é preciso que a gente sempre para pra pensar, analisar, a gente fica doido, né? Porque fica pensando no que tá acontecendo com essas páginas, o que tá acontecendo com tudo. Mas é um caminho que tem que ter uma solução, porque senão a gente viu que tá cada ano piorando, né? A situação de páginas grandes, pequenas e médias com isso. E enquanto isso, a gente não entra um centavo aqui pra gente. Tanto que quem. Assim, o único compromisso que a gente tem, gente, é que a gente nunca pretende nesse podcast falar uma mentira. A gente nunca reposta falar É. uma coisa que minta. Eu, Tô e Laura, a gente geralmente torce. A gente tem o mesmo viés de torcida, mas porque a gente se conhece há tanto tempo, já que a gente já. Os gostos ficaram parecidos, né? Já no reality show. No máximo, em reality show musical, que a gente desvia um pouco, né? Assim, o gosto da gente um pouquinho, mas a gente acaba indo na mesma vertente no reality show com o Big Brother, que a gente tá aqui todo ano. Mas todos os três aqui têm juízo de um outro, dizer assim, não, a gente tá errando, tá acertando, mas eu acho que é porque também, será que a gente mudaria a opinião da gente, gente, se a gente fosse um podcast com 100 mil seguidores nas redes sociais? Eu acho que. Então, eu acho que é diferente quando você é muito focado no engajamento também. Porque às É, vezes, por exemplo, a gente. Eu nem sei quantos ouvintes a gente tem. Não sei. Eu nunca fui perguntar pro Hit, o Hit que cuida dessas coisas, nunca foi perguntar. Às vezes ele fala, a gente foi mais ouvido, sei lá. Eu acho assim, muito legal, mas isso não é o, não é o porque a gente que, faz. o que move a gente, sabe? A gente faz isso aqui porque a gente gosta. Então, a gente fala o que a gente quer, a gente torce abertamente para fulano, para ciclano, e aí o fulano ciclano faz merda, a gente fala que fulano ciclano fez merda, porque a gente também não precisa, né, ficar com a mesma pessoa para sempre. Mas quando você é muito ligado no engajamento, quando você depende disso, né, tem gente que trabalha com isso, você acaba tendo que adotar um favorito e alguém que o público está comentando, ainda que a sua preferência pessoal não fosse essa pessoa. E aí eu acho uma situação mais chata, né? Mas assim, é o trabalho da pessoa, ok. O trabalho dela, mas não é não, acho que não é o que eu gostaria de fazer. Não tem como não influenciar. Quando você tem Exato. uma plataforma tão grande e quando você tem pessoas que discutem com você, que te obrigam, por exemplo, mudar de torcida quando você tem muita gente seguindo, é outra coisa. Falar mal de participante é outra coisa. E é diferente. E eu acho que a nossa proposta aqui é discutir o programa, discutir as escolhas, etc. A proposta dos twitteiros e as pessoas que criam conteúdo no Instagram, tudo é dar a notícia, né? Entre aspas. É falar sobre as coisas que estão acontecendo. São propostas totalmente diferentes e eu acho que a nossa, por exemplo, é muito mais valorizado a nossa opinião, o que a gente acha, o que a gente pensa do programa e tal. Eu acho que para muitos twitteiros, mais do que opinião, é validar o que eles estão pensando. Tipo, ele concorda comigo, olha esse vídeo aqui, cortou dessa forma porque concorda comigo, e informar, né? Tipo, contar, aconteceu isso na prova do líder, fulano votou em tal pessoa e tal, sabe? Por exemplo, às vezes quando acaba a festa, eu não
não costumo ficar acordada pra ver festa. Aí eu acordo de manhã pra ver o que aconteceu na festa. Então eu já sei que, se eu for no perfil desse, alguém vai ter contado a festa toda, né? Uhum, Então eu sim. acho que é diferente o que se espera dos diferentes meios, né? Dos veículos. Eu faço muito isso com aquele perfil tracklist, né? De ler a trilha que ele Eles faz, fazem. tudo. Eles fazem isso, eu leio por eles quando perco alguma coisa da festa, até porque, gente, assim, Não que se eu ganho. aconteça muita coisa na festa. Não acontece, mas se assim, eu não vou ficar acordado pra ver as coisas todas acontecendo, porque eu não. Se eu recebesse pra isso, eu tava acordado vendo tudo acontecer, né? Mas não recebe pra isso. Mas eu vejo É. alguns perfis. E alguns perfis a gente cria uma certa credibilidade de acompanhar. Até como o Fran falou de seguidores, a gente tudo assim, até que a gente fica com uma certa liberdade, porque, por exemplo, até os convidados da gente que vem aqui é gente que tem o mesmo gosto que a gente que acompanha, gente que a gente gosta, né? A gente não tem nenhuma. Porque a partir do momento que você fica grande, você fica muito refém a tão quanto você se vincula com alguma coisa. Será que você se vincula com a Globo? Será que você se vincula com a Record? Se você vincula com o SBT, com a Band, com qual reality show você cria esse vínculo? E se você cria um vínculo, se uma marca te patrocina, que tipos de convidados a marca quer que você traga para os seus cantos? Que tipos de posts nas redes sociais você quer que faça, né? Porque entra isso também, né? Se você comenta o Big Brother com sua página com 2 milhões de seguidores no Twitter, se uma marca que patrocina o Big Brother te patrocina também, será que você vai ter essa liberdade de falar o que você quer do reality show? Porque por exemplo, o Big Brother não tá bem, não tá numa boa temporada. Mas será que com algumas páginas grandes vão ter essa liberdade de dizer isso? Que o programa não está bom? E vai ter que firmar que o programa tá bom, dizer assim, o programa tá ótimo, a temporada tá boa, olha o potencial que tem aqui, né? Então acho que quanto mais você vai crescendo, vai ficar refém. Entra como o assunto falou, mas quanto mais refém você fica de alguma coisa, mais alguma coisa te prende, mais te obriga a fazer uma coisa, a sua imparcialidade vai brilhando, né? Você vai mostrando que você não tem como ficar de todos os lados. Você vai ter que tomar um lado porque tá mais agora vinculado àquilo que você tem que prestar esse serviço. Aí entra um E caos, assim, fica um eu acho que caos. não tem problema a pessoa ser parcial. Uma página assim, de tá cobrindo o Big Brother, tá sendo parcial para participante X ou Y. Não tem problema ela ser parcial. A coisa é ela assumir que ela é parcial, sabe? Não se Uhum. coloque como imparcial se você não é. Né? Porque aí é escroto, é feio e o povo percebe, né? Aí, tipo assim, quem é fã, vamos supor, os fãs, sei lá, o Hit tá no reality show. Aí tem uma página que só fala bem do Rich, fala bem do Rich, fala bem do Rich. Então os fãs do Rich vão adorar aquela página e vão estar ali engajando e tal, mas a página está falando que ele é imparcial, que a página é imparcial. Mas ela está sobrevivendo dos likes só dos fãs ali. Uhum. Você não está realmente fazendo o que você está falando. E aí eu acho escroto, sabe? Obviamente que não existe uma punição para isso, não existiria uma punição para isso de cada um, sabe? Mas acusar qualquer um, você não é imparcial. Ok, não sou mesmo, né? Nunca disse que era. A gente aqui sempre falou que a gente não é imparcial. A gente só não tem compromisso com o erro, né? Que a gente fala. Mas as páginas, algumas, né, se colocam como imparciais, colocam como as donas ali da verdade absoluta do reality show, mas a gente vê ali que tem uma torcida, um viés muito grande, né, por trás. Até dois exemplos claros aqui do podcast é que o episódio dessa semana eu deixei claro que a gente ia elogiar bastante a Aline e criticar as bailarinas, não foi, Laura? Assim, desde o começo, Foi. deixei claro que ia vir aí quem ia puxar o lado passarinho da gente. E o exemplo mais claro que a gente tem é que a gente teve uma pessoa próxima da gente no reality show, a gente teve o Fully no Limite, a gente deixou claro que a gente ia defender ele no podcast, que ia dar umas passadinhas de pano aqui e ali, se ele errasse, né? Falar com ele. Então, a gente teve esse caso aqui com a gente, um conhecido nosso num reality show, e ainda bem que ele não foi tão errado, ele foi finalista, né? É, Assim, ele foi destaque. E os destaques da semana que ele ganhou aqui, ele ganhou porque ele mereceu, viu, gente? Porque ele foi é. bom naquelas semanas. Mas era um conhecido da gente, já deixava claro isso nos episódios também, falando. Então, é muito disso também. Então, eu espero que a página que esteja falando de mim quando eu estiver no reality show seja a página o Tonho e a Laura no Twitter. Tonho, meu advogado, Laura, minha chefe de comunicações. Quando eu tivesse no Big Brother, que agora que eu entro Eu no vou Big Brother, eu vou comprar ter que ser um todas as velho, né? páginas para você, Rich. Pela idade eu vou dizer assim, gente, cuidado com o que vocês estão falando, porque eu tenho um advogado, o Tonho, ele tá de olho. Aí lá vai o Tonho, posta notinha. Nós, a equipe, Nossa, Rich Brasil, né? Vai ser incrível. Aí se eu falar alguma coisa duvidosa, lá vai a Laura. Gente, em nome do Rich, venham dizer que eu sei que ele não erra, o Não, nosso a menino gente vai está falar bem. assim. Vai ser assim. A gente vai falar, a gente conversou com ele. Ele com certeza vai ouvir as críticas aqui fora. Veio em mim, é, fonte, veio em mim em sonho. A gente sonhou com o Rich dizendo isso pra gente. Não, mas é complicado, gente. É complicado, mas num dia que um Pix bater pra gente, eu acho que o povo que escuta a gente vai sentir.
Porque a gente vai dizer, a gente diz, não se preocupe. Quem quiser mandar pix pra gente manda DM que eu mando o meu pix, eu divido com o Mas eu Tonho e acho com que assim, Laura. ainda que a gente é bastante parcial, assim, a gente tem nossa torcida, a gente não esconde, né, aqui. Mas isso não quer dizer que a gente não analisa o jogo também pelo que é, também, né? Uhum. Por exemplo, nós três gostamos bastante da Aline. Mas algumas semanas atrás a Aline estava completamente apagada e a gente falou isso no A podcast, né? gente criticou muito. Exatamente, a gente criticou bastante. Falou assim, acabou o enredo dela, perdeu. Quando ela estava ali com o Diogo, nessa coisa assim. Então, assim, é, tem como você ser parcial, mas A ainda gata assim deu uma você ter reviravolta. autocrítica, né? Acho que é importante a autocrítica. É, Ah, gente, Isso quantas faz a vezes. gente bem. Gente, a gente já teve episódios aqui no podcast mesmo com a ascensão de Arthur Aguiar, a ascensão de Doc Shoes. A gente falava é o Bigger da vida Brasil. A gente começou com. Tem episódios iniciais da gente Big Brother elogiando muito um participante. Se vocês verem a mudança de chavinha da gente, começando a criticar bastante, porque a gente já não começou a gostar daquele participante, né? Eu acho que tem que ter isso, mas como eu falei, o Pix não bateu, gente. Se o Pix bater, te mantém. Nossa, imagina, semana que vem a gente tá aqui falando, nós do Team Balé, estamos muito, nossas meninas, nossa loirinha, nossa moreninha. A gente vai estar assim. Inclusive, meus votos por CPF estão à venda. Se alguém quiser, tá? Eu vendo meus quantos votos. CPF você garante? Eu garanto 3, o meu da minha mãe e do meu pai. Eu garanto o Aí, meu. ó. Ou seja, aqui tem 5 CPF, gente, e a diferença da Graciane pra Eva, só no Eu voto tenho o único, foi de login menos dos de 3 da 1%. Globoplay, eu consigo. Então, manda aí, gente, Pix pra gente. É. Bom que termina um podcast sobre imparcialidade sendo completamente parciais, né? De novo, mas sobre a venda, vende-se Não, opiniões aqui, gente. mas aí eu falo também, ó, vendi meu, meu, meu voto. Não falo pra quem, mas eu falo que eu vendi. Nossa, no dia que pagarem alguma coisa pra gente, vocês vão saber porque eu vou ter que marcar a opção contém conteúdo pago no Spotify. Exato. Pra upar, eles têm essa opção agora de que tem propaganda. Então, assim, a gente presta contas Sim, com o Spotify, pelo menos. infelizmente não tivemos. Não tivemos. Tá vendo, gente? 5 CPF define um paredão. Tô dizendo Ó, nada, hein? Tô dizendo nada aí, hein? já ajuda, né? Ajuda Já bastante. ajuda. Mas é isso, né, que a gente tem para falar sobre parcialidade e imparcialidade nos reality shows. Vocês têm alguma coisa a mais para acrescentar no tema? E dei muita RT nesse episódio, porque fazia tempo que a gente não fazia um episódio sério. A gente tá falando de. Olha, e especialmente esse ano, fazia tempo que a gente não falava de outra coisa que não seja Big Brother, né? Porque esse ano a É gente tá falando de verdade. Masked Singer. Tanto que só tem capinha vermelha, 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 vem essa roxinha do nada aí, que é a capa de episódios normais da gente. Mas compartilhem bastante esse episódio, gente, porque a gente fala sério de vez em quando, tá vendo? E a gente sabe falar de reality show, né? Aqui, como você fala, aqui é jornalismo verdade. Investigativo, às vezes, quando a gente tem que investigar, mas verdade sempre, né? Tá aí, o nosso slogan. Jornalismo verdade. E beijo, amiga da Laura, faz tempo que a gente não manda. É verdade. É verdade. Beijo pra elas. E eu quero dizer que eu gosto muito quando a gente faz esses episódios assim, porque me faz pensar sobre o Big Brother. São coisas que a gente já discute às vezes no programa, mas eu gosto de pensar sobre o programa. Eu sempre falo, quando eu comecei a faculdade, a primeira coisa que um dos primeiros livros que eu li para introdução à história de comunicação foi em 1984 e o professor deu de exercício assistir o Big Brother. Então eu sinto que o Big Brother tá muito assim alinhado ao que eu estudava desde sempre. Então é interessante para mim. É isso Aí, então. aí o Boquete falou de leis, falou de comunicação, e eu aqui fazer o quê? Massagem no ego do povo? Gente, Completamente infelizmente eu fui para uma área completamente diferente, né, disso. Eu só estou pode com. falar que a Eva é fisioterapeuta. E o guia fisioterapeuta também. É isso. Só isso. Representando. Nossa, estou com 2 fisioterapeutas de lados opostos do Big Brother, olha. Aí, ó, E com chance de ter o primeiro físio vencedor. Um tá eu vou vendo? gostar, o outro eu vou fingir. Digo, foi bom pra profissão. Mas é isso, somente. É isso. Vamos lá, gente. Então, para finalizar, né, lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, entre outros, todas as quintas-feiras falando do BBB 25. Então, nos avaliem aí com 5 estrelas onde puder, nos sigam, compartilhem com os amigos, comentem com a gente o que vocês acham e sigam a gente nas redes sociais, está tudo aí na descrição do episódio. É isso então, né, gente? Até uma próxima, até quinta, né? E tchau. Tchau. Tchau.